Que a graça e a paz de Jesus se multiplique na sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10, verso 8. Mateus 10, verso 8. O texto diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É um mandamento. É um mandamento. Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. É um mandamento para quem tem o nome escrito no livro da vida, para quem nasceu de novo, para quem tem o Espírito Santo. Que esses sinais acompanhem a todos os que crerem. Pai, que nessa noite Tua vontade seja feita aqui, na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, na vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Que o poder, o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça os alcance e eles sejam tocados no corpo, na alma e no espírito, e aquilo que falta neles que seja liberado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. No que se refere à cura divina, eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Deus continua curando pessoas nos dias de hoje. A boa notícia é que Ele não cura só dor de cabeça, dor na coluna. Qualquer mal, qualquer doença, qualquer enfermidade, Ele cura. É a vontade dEle. Câncer, Ele cura. Leucemia, Ele cura. Linfoma, Ele cura. Não há nada que Ele não possa colocar no lugar de volta. Não há nada que Ele não possa ajustar, trazer harmonia, trazer luz. Agora, a má notícia é que muitas vezes as pessoas não são curadas. E geralmente as pessoas, essas pessoas, se apresentam como as mais qualificadas para a cura. Elas são pessoas fiéis, que amam ao Senhor, que creem no seu poder. Pessoas que aos olhos delas próprias e aos olhos de outros que as conhecem, são pessoas que têm toda a qualificação para o milagre, têm toda a qualificação para a cura, mas simplesmente o milagre, ele não acontece. Por outro lado, temos os que não merecem, aqueles que aparentemente aos seus olhos e aos olhos de outras pessoas vão chegar à conclusão: não, esse aqui não merece o milagre. Mas são os que recebem. Tipo um incrédulo declarado. Ele vem aqui um culto e recebe instantaneamente a sua cura. Às vezes alguém que vem visitar pela primeira vez, recebe o milagre na hora,
enquanto outros parecem e aparentam estar preparados para esse milagre, simplesmente não são curados. E quando o milagre não acontece, principalmente dentro desse contexto de pessoas que aparentemente são qualificadas para o milagre, logo aparecem as explicações, os raciocínios. Por que o milagre não aconteceu? Por que o milagre não acontece? E geralmente são explicações com base no raciocínio delas próprias, e não nas promessas, e não na palavra de Deus. Eu já ouvi frases: Deus só cura quem Ele quer. Deus quer que algumas pessoas sejam enfermas. E se você insiste, elas vão dizer: é muita presunção da sua parte achar que Deus vai curar todo mundo. Mas elas não param por aí. Essas pessoas ainda vão mais longe. Algumas delas vão começar a citar os benefícios que se pode tirar da enfermidade. Você viu como ele se tornou um gigante espiritual depois daquela doença, com essa doença? Viu que em virtude do seu defeito físico, ele se tornou um homem melhor, vencedor, se superou? Começam a tirar benefícios daquilo que o diabo fez. É de vital importância para o crente, para o cristão, entender essa realidade de cura, a vontade de Deus, o que está no coração de Deus. Precisamos deixar de falar bobagem sobre a cura física. Precisamos deixar de ser míopes, cegos, que não enxerga um palmo à frente. Ora, Jesus fala: eu sou o caminho. Um caminho é para andar por ele. E eu te pergunto, qual era o principal aspecto do ministério de Jesus? Curar pessoas. Se ele manda eu andar por ele, nos passos dele, ser como ele, e se o principal aspecto de seu ministério era curar pessoas, era expulsar demônios, o que eu tenho que fazer? O mandamento é curar os enfermos. O texto que nós lemos em Mateus diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Marcos 16, verso 18 vai dizer: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas nós estamos muito ocupados dando desculpas, explicando com base no nosso raciocínio o porquê disso, o porquê não aconteceu ainda, o porquê simplesmente não se manifestou. Mas precisamos alcançar um entendimento mais profundo, um entendimento melhor de tudo isso. Deus não dá enfermidade para ninguém, mas Deus pode usar enfermidades para produzir bons frutos? Essa é a pergunta. É claro que sim. Deus sempre é capaz de tirar proveito do mal.
Deus sempre vai procurar um meio de usar a doença para um bom fim. Mas isso é diferente de dizer que Deus causou a doença para o bem. Cuidado para não colocar na autoria de Deus as obras de Satanás. Deus não pode dar doença porque nele só tem vida. E doença é a morte em andamento. É a morte vencendo, é a morte avançando. Deus não pode dar morte. Na verdade, Jesus tem as chaves da morte. Ele venceu a morte e agora ele dá morte para as pessoas. É incoerente. Não dá para conceber um raciocínio desse. É uma mentira dizer que Deus causa doença para um fim proveitoso. Eu creio que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Deus vai pegar até o que o diabo fez e vai fazer com que coopere para o seu bem. Aquilo que era para te paralisar, vai te impulsionar. Aquilo que era para te matar, vai te dar mais vida. Vai te dar mais fé. O gigante que era para impedir a sua entrada, vai te dar músculos espirituais. Você está me entendendo? Deus pode pegar as coisas que o mundo, as circunstâncias e o próprio inferno faz para te fortalecer, para poder fazer você avançar. José do Egito comprovou isso na sua vida e ele verbaliza isso diante dos irmãos. Gênesis 50, verso 20. Olha o que ele diz. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem. Deus pegou o mal que vocês fizeram e me colocou aonde vocês estão vendo, numa cadeira, numa posição de autoridade. E agora o mal que vocês me fizeram, me colocou numa posição para eu fazer o bem para a vida de vocês. Era isso que José estava dizendo. Deus pegou o mal e fez com que cooperasse para o meu bem. Veja que José não disse, Deus fez o mal, Deus me deu o mal. Não, ele falou, vocês, meus irmãos, foram vocês fizeram o mal comigo. Mas Deus pegou tudo isso. E olha onde eu estou agora. Estou aqui ajudando vocês. Estou salvando vocês da fome. Deus me colocou numa posição de ajudador. Sim, é claro que Deus pegou a rejeição dos irmãos, o mercado de escravo, a cisterna, a mentira da esposa de Potifar, a prisão, o esquecimento dele na prisão. Deus pegou tudo isso e fez cooperar para o bem de José. Então Deus, Ele pode pegar uma enfermidade e fazê-la virar um testemunho, virar um ministério, virá ao seu favor, mas não coloque nenhuma doença na autoria de Deus, porque não há doença nele. O próprio Paulo foi acusado de dizer, pratique o mal para que venha o bem. Ora, é contraditório. Romanos 3, verso 8. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham os bens? A condenação desses é justa.
Ele respondeu para essas pessoas e disse: quem está dizendo isso sobre mim vai receber uma condenação justa. Ora, todos nós sabemos e temos a nossa opinião, que o fim não justifica os meios. Para você alcançar um resultado, não vale qualquer coisa. Você não faz qualquer coisa para chegar em um resultado final. Esse provérbio é imoral. Agora, se para a gente é imoral, por que nós acusamos Deus então de agir dessa forma? É imoral para a gente, mas não é imoral para Deus. Quem aqui seria capaz de pegar o dedinho do seu filho, uma criancinha, e falar: filho, deixa eu te ensinar o que é um choque, enfia o dedo aqui na tomada, só para ele aprender? Quantos pais aqui fariam isso? Levante a mão. Aí Deus faz. Essa doença é Deus ensinando. Essa frase foi o chifrudo que falou no seu ouvido. Veio diretamente da boca de um demônio para o seu ouvido. Você está querendo me dizer que o sistema educacional de Deus é doenças, é sofrimento, é dor? Esse é o sistema educacional de Deus para te ensinar alguma coisa? Gente, chega a ser demoníaco um ensino desse. Não há sustentação nenhuma bíblica para se crer que Deus, em seu sistema educacional dos seus filhos, que Ele diz que ama com a própria vida, Ele vai dar um câncer. Para quê? Para ensinar. Deus está ensinando. Oh, glória! Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Uma fonte não pode jorrar vida e morte ao mesmo tempo. Ou essa fonte é vida, ou essa fonte é morte. As duas coisas não podem fluir da mesma fonte. Vida e morte não pode fluir de Deus. Ou é uma coisa, ou é outra. Deus nunca fará mal para ninguém, para que venha algum bem. Ao contrário, Ele fará com que o mal sirva para o bem. Tem outra frase também famosa: devemos louvar a Deus em todas as coisas. Não. Você não deve louvar a Deus em todas as coisas. Você deve louvar a Deus, porque tem uma diferencinha aqui. Louvar a Deus em todas as coisas ou louvar a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas, aí você está colocando até o que o diabo fez. Em todas as coisas você fala: não importa onde eu estou, Deus está comigo e eu vou adorar. Em todas as coisas eu estou dizendo o seguinte: não importa o que eu estou passando, eu vou adorar a Deus, porque eu já sei o final da história. Vai virar um testemunho. Vai vir um diagnóstico que vai anular o diagnóstico anterior. Vai vir uma sentença favorável do trono da graça ao meu respeito, na minha saúde. Mas eu não vou louvar a Deus por todas as coisas, porque tem coisas que é o diabo que está fazendo e eu vou, glória a Deus por isso. Não. Quando eu vejo que é algo que o diabo fez, eu falo: aqui Deus, aqui Pai, aqui Senhor, faz cooperar para o meu bem. Vire essa situação ao meu favor. Você está me entendendo?
Quando você afirma que vai louvar a Deus por todas as coisas, isto equivale a dizer que Ele é responsável pelo mal que o próprio diabo fez. E acreditar nisso vai te tornar passivo, sem autoridade no mundo espiritual. Porque se o mal vier de Deus, então você não tem condições nenhuma de se opor ao mal. Se a doença veio de Deus, não tem como você se opor à doença. Se a doença foi Deus que te deu, acabou, você vai fazer o quê? Você vai pedir para quem? Você vai ir contra Deus? Você vai ir contra a vontade de Deus? Afinal, a doença é a vontade dele. Não tem como questionar Deus. E com um raciocínio desse, você se torna totalmente passivo e impotente. Quando uma pessoa me diz que Deus quer que ela esteja doente, então eu pergunto: você já foi no médico? Você está tomando remédio? Você está procurando melhorar? Porque se você estiver fazendo uma dessas coisas, então, de acordo com a sua própria declaração, você está se rebelando contra Deus. Se Deus quer que você fique doente, não vá no médico, não procure o médico, não tome remédio, seja boazinha e fica doente para a honra e glória de Deus. Não, Deus me deu essa doença porque Ele está me ensinando algo, tem algo para... Ok, então agora você vai colocar o médico contra Deus. Deus te deu e agora você ainda chama o médico: vem cá, doutor, eu estou com essa doença aqui, quero ser curado. Mas não é a vontade de Deus? Estão colocando até os médicos contra Deus desse jeito. O pior é que quando coloca o pastor, né? Também. Não, a doença é a vontade de Deus. Aí chega aqui na terça-feira: pastor Paulo Mota, você pode orar por mim? Colocando o pastor Paulo Mota contra Deus. Falou que é a vontade de Deus, agora vem pedir para o pastor orar contra a vontade de Deus. Gente, é muita incoerência. Esse tipo de discurso não pode estar na nossa boca. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Coloque na autoria as obras de cada um. Não misture as obras do diabo e as obras de Deus e fica mudando a autoria das coisas. Está me entendendo? Se isso não estiver claro na sua vida, fica até difícil lutar contra o problema. Se você não entender que essa doença é do diabo, você não tem autoridade para vencê-la. Se você não entender que é o diabo que está te tocando, você não tem autoridade para repreendê-lo. Porque enquanto você ficar pensando que é Deus, Deus, como você luta contra Deus? E o diabo está te paralisando numa mentira, em um engano. Porque se você acreditar que essa enfermidade é do inferno, você se levanta diante dela e fala: na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno. Tem muitos crentes paralisados, porque têm acreditado nessa mentira. E nós não só falamos isso para nós, como falamos isso para o mundo. O mundo pensa que Deus pode fazer tanto mal quanto bem. E eles não descobriram isso sozinhos não, eles aprenderam isso com os crentes. Que aprendeu errado, falou errado, aí todo mundo pensa que Deus é mau.
Por isso que as pessoas dizem, e você já deve ter ouvido pessoas dizendo isso: não creio em Deus, porque se houvesse Deus não permitiria que criancinhas nascessem aleijadas, com defeitos físicos. Eu não acredito em Deus, afinal, por que está permitindo esses idosos morrerem com essas doenças? Eu não acredito em Deus. Mas o pior é que eles ouviram isso em algum lugar. Eles ouviram esse ensino da boca de alguém. Essa é a imagem de Deus que o mundo tem recebido até dos cristãos. Deus não pode fazer o mal no mundo, e nem com ninguém. É verdade que Deus é soberano, mas Ele não pode dar o que não tem. Ele não pode ser o que não é. E outra, com a queda de homem no jardim, Deus não pode fazer o que bem entender nesse mundo da forma que Ele quiser. Ainda não. Como Ele fazia com Adão antes da queda, que a vontade dele no mundo era perfeita, prevalecia, porque a mente de Adão e a mente de Deus eram uma só. E a vontade de Deus se manifestava através de Adão, de suas atitudes, de suas escolhas, de seu governo, de sua autoridade. Mas com a queda, Deus perdeu o parceiro, aquele instrumento com que Ele governava, que era o homem. O filho que representava Ele na terra. Ele é soberano, e um dia Ele vai governar todas as nações da terra. Um dia o mal vai ser definitivamente exterminado, mas os filhos de Deus precisam se manifestar. Deus poderia apagar o mundo do universo com apenas um dedo, todo mal, consertar tudo, mas Ele deu o livre-arbítrio para o homem. O homem precisa escolher obedecê-lo, amá-lo. O homem se rendeu a Satanás, se vendeu a Satanás. E o mundo hoje está sob controle dos príncipes das trevas. Entenda, o mundo jaz no maligno. As criancinhas estão sofrendo porque tem demônios nesse mundo. As pessoas adoecem, sofrem, porque tem demônios nesse mundo. A pergunta é, por que você está colocando na autoria de Deus o sofrimento das pessoas, se ao invés disso você deveria ser a cura dessas pessoas, representar Deus na vida dessas pessoas, ao invés de criar essa teologia maluca, que isso coloca Deus numa posição negativa. Ora, o diabo está solto aí no mundo desde a queda. Jesus deu um golpe fatal ali para gerar a igreja, nos dá o poder de ser igreja, para colonizar a terra. E tem crente ainda que faz uma leitura errada do mundo. Se Deus existisse mesmo, Ele faria alguma coisa. Pois é, Ele te chamou para fazer isso. E Ele quer fazer por intermédio de você. E você não entendeu nada até agora. Você ainda está questionando os acontecimentos. A natureza, o mundo geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Os filhos maduros. Sabe qual que é a cura para esse mundo? Os filhos maduros de Deus. É o sal, é a luz do mundo.
é a cura, é a solução, é a resposta para os problemas. Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui ficou claro qual é a sua luta, qual é a luta de um filho de Deus, qual é a luta de um cristão. Jesus veio para o mundo senão para desfazer as obras de Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Um discípulo de Jesus faz o quê? Desfaz as obras de Satanás. Se você diz que é um discípulo de Jesus e não está desfazendo as obras de Satanás, você só fez a inscrição para discípulo. A inscrição está feita. Mas enquanto você não curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios, você não está fazendo o que ele pediu. Ei, tem demônios nesse mundo? Está infestado de demônios? Está, mas a igreja, a irresistível igreja do Senhor Jesus também está nesse mundo. Amém? Cadê a igreja? Onde está a noiva, que não pode ser vencida? Você é a resposta para o problema da vida de muita gente. Você vai ver que a maior parte da Bíblia é relatando o esforço de Deus para retomar o governo que Satanás tomou do homem no jardim. Devolver a autoridade para o homem. Por quê? Porque ele quer voltar a fazer o que ele quer aqui na terra. É por isso que nós oramos. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Manifestar a vontade de Deus, trazer a vontade de Deus para a terra. O governo de Deus por intermédio dos seus filhos. Porque separado de Deus, o mundo se torna vítima. Longe de Deus, as pessoas sofrem. Vítimas indefesas de acontecimentos aleatórios. São tantas perguntas. Uma pessoa, por que tem tantas crianças que nascem com defeito no nascimento? Já com problema, porque algo deu errado, na corrente de causa e efeito. Alguns genes essenciais foram perdidos, ou deslocados por demônios, por seres espirituais. Deus não determinou que isso acontecesse, nunca foi plano de Deus que isso acontecesse, mas os demônios estão mexendo, os demônios estão manipulando, os demônios estão matando, roubando. E a igreja tem que trazer o reino. A igreja tem que trazer a vontade de Deus para manifestar na terra, na vida das pessoas. E os milagres e os sinais é um cartão de visita que o reino de Deus já é chegado. Os milagres é um cartão de visita para dizer: a igreja do Senhor Jesus está na terra. A terra não está largada, o mundo não está largado, as pessoas não estão abandonadas.
Deus não tem prazer em ver uma criança nascendo com defeito. Deus não tem prazer em ver essa guerra que está acontecendo lá em Israel. Deus não tem prazer em ver fome e morte. Por isso Ele mandou Jesus para morrer na cruz. Por isso Ele te deu o poder de ser feito filho de Deus. Por isso Ele te deu autoridade, para você ser o representante dEle diante dos problemas do mundo, para que você pudesse trazer a solução, a cura, o milagre, a resposta para a vida das pessoas. O plano de Deus é amar, proteger, envolver. O mal do mundo não provém de Deus, provém da condição de separação, o estado de pecado, a natureza caída. Vivemos num mundo que está separado de Deus, e nós somos o que conserva esse mundo. Se tirar a igreja do mundo, isso aqui apodrece. O que sustenta esse mundo, todo esse sistema, é a igreja. Não olhe para o mal como algo natural. Não olhe para o mal como se fosse vontade de Deus. Olhe para o mal como algo que você foi comissionado a levar vida. Não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com o câncer, não se conforme com a enfermidade, não se conforme com a doença, não se conforme com a violência, não se conforme com o mal. Mas seja a resposta na vida de pessoas. Apresente Jesus através da solução de problemas na vida das pessoas. Apresente Jesus quando você orar por alguém e o diagnóstico dessa pessoa for mudado. Quando vir o próximo exame, está falando, você está curada. Não tem problema mais. E todos aqueles documentos, todos aqueles laudos médicos que vieram anteriormente, diretamente do inferno, dizendo que o pior ia acontecer, vai virar documentos para comprovar que Jesus reina, que Jesus vive, e que Ele ainda cura nos dias de hoje. Amém? Não dá para aceitar o mal como normal. Você precisa reagir. E reagir espiritualmente. Reagir com fé. Reagir com autoridade. E a melhor forma, gente, é saber a origem das coisas. Quem enviou a doença para você? Porque quando você tem certeza de quem enviou a doença, você tem forças para lutar. Porque se você fala, foi o diabo que me deu essa doença. Isso aqui é a autoria do cão, do chifrudo. Ele que me deu. Só que Jesus disse que não ia me abandonar nunca, que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que pelas pisaduras dele eu serei curado. Aí você já olha para a direção do problema, do diagnóstico, e você já começa a ficar numa posição de vitória. Porque você colocou a autoria do problema no verdadeiro autor do problema. Você tem legalidade para lutar. Você tem autoridade para vencer. As dúvidas precisam ser removidas. As inseguranças precisam ser derrubadas.
Eu comecei falando aqui a mensagem, dizendo que muitas vezes, quem mais se apresenta como qualificado para receber o milagre não recebe. E às vezes quem se apresenta como não qualificado, aos olhos naturais, é aquele que recebe assim, ó, em um culto. Talvez porque não deu tempo de tanta mentira entrar na mente dele. Agora o crente antigo, ele teve muito tempo para aprender as mentiras do diabo. E se bloqueou para o amor do Pai. Se bloqueou para o sobrenatural. Se prendeu numa mente cartesiana, natural, racional. Ele te chamou aqui hoje, nessa noite, para você transcender. Ir além do que você acha, ir além do que você pensa, ir além da lógica. Entenda uma coisa, o seu milagre não precisa de tempo. Porque Deus não está preso no tempo. Nós estamos presos no tempo. No tempo e no espaço. Onde tudo se aprende, onde tudo cresce, onde tudo se desenvolve, onde tudo passa por um processo, mas aonde Deus habita e aonde está a vida que Ele te deu, tudo é completo, perfeito. De onde vem o seu milagre, de onde vem o poder que muda a sua vida, não é do tempo e do espaço, é das regiões celestiais em Cristo Jesus, é da eternidade. É de uma realidade onde tudo já está pronto, terminado, concluído. Você quer ver uma prova disso? A Bíblia vai dizer que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes do tempo e do espaço. Na eternidade Ele foi crucificado. No tempo de Deus Ele foi crucificado. Mas no nosso tempo Ele foi crucificado há 2000 anos atrás. Mas no tempo de Deus foi antes de tudo isso aqui ser criado. Como a redenção está fora do tempo e do espaço, está na eternidade, qualquer pessoa ao longo da história pode acessar isso e viver esse milagre. Porque não está no tempo e no espaço, está na eternidade. Por isso que Abraão, que viveu antes de Cristo, quando Deus anuncia o evangelho do seu filho para Abraão, ele creu. E sabe o que aconteceu? Isso foi imputado como justiça. Abraão viveu antes de Cristo. Ele creu em Cristo e viveu a justiça de Cristo, mesmo antes de Cristo ser crucificado há 2000 anos atrás. O que eu estou querendo te dizer? O seu milagre não precisa de tempo, pode ser agora. Agora. O seu milagre completo e inteiro já é real no mundo espiritual. Na eternidade ele é completo.
Não é por merecimento, não tente merecer, não se compra nada de Deus. De Deus a gente só recebe. Não negocie com Deus, nunca tente comprar nada dele. Por bom comportamento ou por qualquer coisa. Não tente comprar nada de Deus. Simplesmente enxergue nele o seu Pai, o seu supridor. Receba dele o amor dele. Se renda a ele. E o resto deixa com ele. O seu milagre não é merecimento. Você não precisa merecer. Ele te amou antes de você conhecê-lo. Ele te amou há 2000 anos atrás, você nem era nascida. E Ele já te amou. E Ele já te conhecia. Por quê? Porque Ele está fora do tempo. Olha aqui, ó, olha só. Gênesis. Vem 2 pessoas aqui rapidinho, eu já estou finalizando. 2 pessoas para me ajudar aqui. Fica uma aqui. Isso. A outra fica aqui. Aqui é a história da humanidade. Gênesis, Apocalipse, o fim de tudo. A conclusão da história da humanidade. Tempo e espaço está entre esses 2 pontos. Sabe onde Deus está? Aqui, ó. Ele transita pela história da humanidade. Jesus foi, quando ele viu o erro aqui, logo no início, Jesus, antes da fundação do mundo, já havia sido sacrificado. A providência divina aconteceu fora do tempo, fora do espaço. Deus não está preso a esse processo, nós estamos. E se você acessar a sua fé na eternidade, onde Deus está, todas as coisas se tornam possíveis em um instante no tempo. Quando a eternidade toca um ponto do tempo e do espaço, muda tudo. Altera o destino, altera a realidade, altera as circunstâncias. Você está aqui nesse meio, mas Deus não está preso a isso. Então não condicione um processo. Não, pastor, o meu milagre precisa de tempo para acontecer. Não, não faça isso, não creia dessa forma. Seu milagre só precisa de um toque na orla do seu vestido. Você está me entendendo? Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de mudar destinos. Essa é uma noite de alterar sentenças. O rei está sentado no trono com seu cetro na mão. E ele quer mudar destino de pessoas aqui essa noite. Ele quer mudar a história de pessoas aqui essa noite, em um instante, em uma ordem, em uma palavra. Você está limitado no tempo, mas Ele não está. E se a sua fé está nele, a sua fé acessa aquilo que está na eternidade e que não está preso a nada. Eu sei que pessoas já estão sendo tocadas aqui pela eternidade, por uma realidade superior, por um mundo onde o próprio Deus vive, onde tudo é perfeito, completo. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás só pode agir aqui, ó. Tempo e espaço. Tempo e espaço. Ele não pode agir onde o eu sou habita. Eu sou tudo que você precisa, tudo que você necessita.
Tem diagnósticos já sendo mudados aqui. Tem dores desaparecendo. Muita gente nem percebeu, mas a dor já sumiu. Tem músculos sendo renovados, nervos sendo reforçados, articulações sendo restauradas, movimentos sendo devolvidos. A eternidade está tocando pessoas aqui essa noite. A eternidade está tocando pessoas aqui essa noite. Deus está te visitando hoje. Dia 10 de outubro de 2023, um ponto no tempo e no espaço. Deus está te visitando, a eternidade está te visitando, o Eu Sou está te tocando agora. Está te trazendo tudo aquilo que você precisa já pronto. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas aqui, Pastor Paulo Mota já orou, e esse aqui é um ambiente de possibilidades, é uma realidade de possibilidades aqui. Aqui não tem impossível, aqui não tem acabou, já era, não tem jeito, aqui não tem. Essas palavras no dicionário celestial não existem. Tudo é possível ao que crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quantas pessoas entraram por aquela porta sentindo qualquer tipo de dor em qualquer parte do corpo e não está sentindo mais nada? Fica de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Tenta localizar a dor. E se ela não está mais aí, se levante. Eu quero ver você. Olha lá atrás. Jesus abençoe a sua vida. Jesus abençoe a sua vida. Pode testar. Pode testar. Teste. Como a reação, o teste e o esforço é um sinal de fé. Quantos aqui não podia fazer um movimento? Eu não orei ainda, quem orou foi o pastor Paulo Mota. Mas já é o suficiente, porque eu concordei com tudo que ele disse. Eu conectei a minha fé com a fé dele e com a sua fé. Quantos aqui tinham movimentos que tinham dificuldade de fazer? Tenta fazer. Seja no joelho, seja no ombro, seja no braço, alguma articulação, pescoço. Tente fazer agora. Tente fazer. E se você está percebendo que está conseguindo fazer algo que você não conseguia, faz assim com a mão. Jesus abençoe a sua vida. Jesus abençoe a sua vida. Há 2 pessoas. Tem mais alguém? Tente. Tem gente que é tímido. Os tímidos não entram na terra. Olha, me desculpe, mas quando alguém que está ministrando fala, faça isso, e você com problema não faz, você está abrindo mão do seu milagre. Isso aqui é um ambiente de fé. Você tem que ter fé. Você tem que ser ousado. Vocês estão me entendendo? Se você não poderia agachar, agacha. Se você não podia levantar o braço, levanta. Se você não podia mexer o pescoço, mexa o pescoço. Eu vou te dar mais uma oportunidade. É você e Deus. Não tem nada a ver comigo. É você e Deus. Se você não podia fazer um movimento, se você tem que levantar, se você tem que vir para o corredor, fazer alguma coisa, faça, teste agora em nome de Jesus. Vamos lá. Tem mais
mais alguém aqui que não podia fazer um movimento e está conseguindo fazer? Além daquelas 2 pessoas que já levantaram a mão, tem mais alguém? Levante sua mão. Jesus abençoe a sua vida. Jesus abençoe a sua vida. Jesus abençoe a sua vida. Jesus abençoe. Mais 4 pessoas. Você percebe que... Por que Jesus chegava e falava para um cara que nunca andou, falou, levanta, toma o teu leito e anda? Porque se esforçar para fazer faz parte do milagre, faz parte do processo do milagre. Jesus não falou, agora deixa eu te levantar para você andar. Ele, levanta, toma o teu leito e anda. Essa pessoa tinha que tentar levantar, e o milagre acontecia quando ela se levantava. Ela percebia que a força que não tinha começou a ter. Amém? Fique de pé no seu lugar.